vida. Temos mais comunhão, mais iluminar. A mensagem é esta, nosso desejo. Não há trevas nenhuma, nem trevas não e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purificar. Confessando os nossos pecados, podemos a vida voltar. Ele é o Paracleto, justo intercessor e fiel nos nossos pecados. O inteiro é a propiciação. E a vida é divina e eterna se manifestou. Aleluia! Aleluia! O dia em nós entrou. O individualista, coletiva, já ganhamos pra sempre. Está em nós em comunhão é com o Pai e o Filho, Cristo Jesus. Manteremos comunhão se andarmos sempre na luz. Mas podemos quebrar se pecados houver, se odiarmos o santo, tudo a luz vem expor. Essa luz vem todos os nossos pecados e faltas mostrar. Se nas vidas temos mais comunhão, mais iluminar. A mensagem é esta, ouvir o nosso desejo. Não há trevas nenhuma, nem trevas não há. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purificar. Confessando os pecados, podemos a vida voltar. Ele é o Paracleto, justo intercessor e fiel pelos nossos pecados. O inteiro é a propiciação. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmão, vamos ficar de pé? Na Academia de Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor nos trouxe aqui. Você crê nisso? Você não está aqui porque você quis vir. Você está aqui porque o Senhor trouxe aqui. Você atendeu a um convite.
todo sábado, o Senhor faz um convite para nós. Aleluia, porque hoje atendemos ao convite do Senhor. Hoje nós estamos aqui. Então, irmãos, vamos aproveitar esse momento. Vamos desfrutar ao máximo desse momento. Seja ao proclamar, seja ao orar, vamos fazer com intensidade. Proclamar com intensidade. Orar com intensidade. Então vamos proclamar o título da mensagem com intensidade. Amém? Vamos lá? Começando as irmãs, primeiras damas. Amém. E os varões? Procurai progredir para a edificação da igreja. Amém. Agora todo mundo. Procurai progredir para a edificação da igreja. Amém. Vamos desfrutar de 1 Coríntios. Primeira Coríntios. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 12, depois o versículo 26. Senhor Jesus. Todo mundo achou? Todo mundo no ponto? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Diz o quê? Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Amém. Agora o versículo 26. Senhor Jesus. Todo mundo achou? Diz o quê? Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Irmãos, vamos orar, ler uns com os outros, só esse trecho. Seja tudo feito para a edificação. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, chegamos hoje à 10ª mensagem do Alimento Diário. Normalmente a gente compartilha as mensagens do Alimento Diário no domingo e tem uma palavra extra no sábado. Só que o Espírito Santo, ele trabalha no zigue-zaguear. Então essa semana vamos ter a mensagem do Alimento Diário no sábado e vamos ter amanhã, uma palavra extra. Amém? Irmãos, nos últimos dias o Senhor tem nos falado não apenas palavras elevadas. Na vida da igreja, graças ao Senhor, a gente tem muita palavra boa e elevada. Muito alimento sólido. Mas sabe, irmãos, de uns tempos para cá, se nós formos perceber, não se trata mais de uma palavra meramente elevada, mas é uma palavra de responsabilidade. O Senhor, irmãos, está nos conduzindo à responsabilidade. Há algum tempo atrás, o Senhor nos falou sobre os níveis de filhos de Deus. Todos nós os que cremos, um dia fomos filhos teknon, filhos imaturos de Deus. Alguns ainda são, né? São aqueles que creram agora, que não têm ainda tanto crescimento de vida, são filhos imaturos de Deus. Mas é aí que o Senhor quer parar, irmãos? Que a gente seja imaturo? Ou só que a gente seja filho? Para por aí? Amém. Tem que estar com convicção. Para por aí? Não. Isso aí. Um redundante não. Mas aí qual que é que o Senhor quer nos levar? De filhos teknon a filhos ruióis. Filhos ruióis são filhos maduros.
Filhos maduros. Mas aí, irmãos, é só ser filho maduro? E aí? Só ser filho crescido? Usar essa palavra é melhor. Ser filho crescido basta? A gente precisa ser filhos herdeiros. E qual é a característica do filho herdeiro, irmãos? É que ele se envolve com os negócios do pai. Ele não é apenas maduro em termos de crescimento, mas ele é maduro em responsabilidade. E aí eu pergunto aos irmãos, qual é o negócio de Deus hoje? Quem sabe responder? Vamos fazer um bate-papo aqui. Qual é o negócio de Deus hoje? Quem sabe dizer? Vou começar a apontar. Hã? Pessoas, boa. Isso aí. O negócio de Deus hoje, irmãos, é edificar a igreja. O Senhor está edificando a sua igreja. E sabe, irmãos, um filho herdeiro, ele é alguém que vai estar completamente engajado e completamente envolvido na edificação da igreja. Amém? Então você quer ser filho herdeiro? Você quer herdar, quando o Senhor voltar, a herança que o Senhor tem para você? Se engaje, irmãos, na edificação da igreja. Se envolva nisso. Porque isso, irmãos, é o que nos habilita. Então, essa noite, né, a gente vai ver alguns princípios que regem essa edificação. Amém? Senhor Jesus. Vamos abrir aqui em 1 Coríntios, nesse mesmo versículo. A gente vai destrinchar um pouco esse versículo de esses dois versículos de 1 Coríntios, tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, né? Que a gente leu. Ele diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Irmãos, tem alguém aqui que ainda não recebeu o Senhor? Se tiver, levanta a mão que a gente vai orar agora para você receber. Quem recebeu aqui o Senhor, levanta a mão. Amém. Aleluia. Então, irmãos, eu tenho uma boa notícia para você. Quando você recebeu o Senhor, você se tornou parte da igreja. E você recebeu o dom. Você agora faz parte desse grande negócio que o Senhor está realizando. Você faz parte da edificação da igreja. Amém? Então, o que acontece? Quando a gente recebe esse dom, nós temos uma função. Nós cantamos agora há pouco. Se és membro, tens dom. Se tens dom, tens função. Então, todos nós aqui temos uma função no corpo. Alguns têm determinada função, outros têm outras. Não são funções iguais, mas todos têm uma função no corpo. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa ter no nosso coração é: cada um de nós aqui é útil ao Senhor. Amém. O Senhor está precisando de cada um de nós para edificar a sua igreja. Então, muitas vezes a gente olha para nós mesmos e a gente diz assim: puxa. E a gente olha outros irmãos que têm um crescimento mais elevado, irmãos que aparecem mais, que são mais evidentes, e diz assim: estou longe. Mas, irmãos, todos são necessários de edificação. Você pode se considerar um menor irmão, mas ainda assim você é útil na edificação, porque você faz parte da igreja. O Senhor precisa de você para edificar a igreja dele. Amém? Vamos abrir aqui em Efésios, para deixar isso mais claro. Senhor Jesus. Efésios, capítulo 4. Veja só, irmãos, todos nós que cremos no Senhor, nós somos introduzidos no corpo de Cristo, tá? Todos nós. E aí Efésios capítulo 4, versículo 11, diz o quê? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, o Senhor nos coloca no corpo de Cristo e a cada um de nós é dada uma função. Nós somos membros do corpo de Cristo. Quando você olha para o corpo do ser humano, cada parte do corpo tem uma função. Levantar? Amém. Cada parte do corpo tem uma função. Cada parte do corpo pode funcionar. Tem uma finalidade. Então, irmãos, todos nós podemos funcionar. Amém? Senhor Jesus. Só que, irmãos, um membro do corpo, ele não trabalha para si mesmo. Muito embora o trabalhar dele, ele seja beneficiado. Por exemplo, quando minha mão ela trabalha para pegar um copo d'água, ela não está trabalhando para ela, mas ela está trabalhando para o quê? Para o corpo. Então, o Senhor deu dons a cada um de nós, irmãos, mas não foi apenas para o nosso proveito pessoal. Ele deu o dom a cada um de nós porque é para o corpo. Os dons que nós temos não devem ser usados apenas para que eu seja edificado. Não. Mas eu devo edificar a igreja. Mas se a igreja é edificada, eu sou edificado? Sou. Por quê? Porque eu faço parte da igreja. Então, irmãos, nós precisamos ganhar essa visão. E essa é uma visão de maturidade. A gente vai discorrer mais sobre ela ao longo da palavra, mas a gente tem que ver que nós fomos introduzidos no corpo e que nós temos uma função. Sendo que essa função não é unicamente para mim. Não é para que eu exerça essa função para o meu proveito, mas é para o corpo, é para os irmãos. Amém? E aí, irmãos, é exatamente por isso que a gente precisa cultivar o amor. Lembra a semana passada que nós falamos? Né? A semana passada disse, se não tiver amor, nada serei. Então, irmãos, na vida da igreja é preciso ser cultivado o amor. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13, né? O irmão destrinchou aqui para nós aquelas características do amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde ciúmes, não se ensoberbece, não se ufana, pá. E eu não sei os irmãos, mas quando eu vejo aquelas características do amor, eu disse, caramba, está tão longe, irmãos, está tão distante. Não sei na experiência dos irmãos, mas para mim eu ainda não amo com aquele amor. Eu não consigo amar daquele jeito. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas aí, irmãos, a pergunta que fica é, eu ainda não amo com aquele amor. Mas, irmãos, como o Senhor é maravilhoso. Na mensagem da semana passada, o irmão nos mostrou que isso não é algo que é de uma hora para outra. Nós podemos amar daquele jeito, por quê? Porque o amor hoje habita dentro de nós. Diga assim, o amor habita dentro de mim. Então, nós podemos amar daquela maneira, com todas aquelas características. Mas qual é a questão? É porque é um crescimento. É algo espontâneo e é algo natural. E aí eu quero tirar, irmãos, alguns minutinhos para a gente tomar como exemplo um personagem da Bíblia que mostra como é esse crescimento, né? Como é que ocorre esse aperfeiçoado amor. Vamos abrir aqui em 1 João. 1 João, capítulo 4. Muitos de nós conhecem esse versículo. Senhor Jesus. Diz o quê? Versículos 7 e 8. Amém. Diz o quê? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quando a gente vê, irmãos, aqui João, ele é um irmão que bate muito nessa tecla do amor. Ele fala,
amados, vamos amar uns aos outros, amar, amar, amar. E a ideia que vem para a gente é que João era uma pessoa extremamente amável. Era tanto amor que João falava, amor, vamos amar uns aos outros. Em Apocalipse ele fala, né, o Espírito falando para as igrejas, primeiro de João disse que eles perderam o primeiro amor, a igreja, amor, amor, amor. Mas aí, irmãos, a gente tem que se perguntar por que João falava tanto em amor? Por que ele teve tanto sentimento de falar acerca disso? E aí a gente vai para a história de João, irmãos, e quando a gente vai ver quem era João, ele provavelmente não era uma pessoa tão amorosa. Quando a gente vai ver, João, ele era uma pessoa ambiciosa. Ele e Tiago pediram ao Senhor para uma posição de destaque no reino de Deus. E outra característica de João, irmãos, é que quando o Senhor decidiu ir para Jerusalém, está lá em Lucas, por causa do tempo a gente não vai entrar. Mas aí, o Senhor disse assim, eu quero ir para Jerusalém. E aí, João e Tiago foram na frente para ver se encontrava algum lugar durante o caminho para eles fazerem pousada, né, para eles pararem. E quando eles chegaram em um desses locais, o pessoal lá disse, não, é um samaritano, era uma aldeia de samaritano. E os samaritanos, a gente sabe, não se dava bem com os judeus. Então, quando os samaritanos viram os dois, disseram assim, é judeu. Não, tem espaço aqui não. Beleza. Qual foi a atitude de João? Olha o João, irmãos, que fala tanto do amor ao que ele fez. Ele chegou para o Senhor Jesus e ele disse assim, Senhor, é o seguinte, eles não quiseram receber a gente. Mas o Senhor quer que a gente ordene fogo do céu para consumir eles? Quão amoroso era João. Ele era extremamente temperamental. Irmãos, quando a gente olha para essa experiência e a gente vê quem João se tornou, a gente vê para nós a esperança. Amém. Esse amor pode ser aperfeiçoado em nós. Amém. Eu não sei vocês, mas eu pelo menos nunca pedi para o fogo do céu cair em alguém. Não, já estou um pouquinho a mais. Mas irmãos, esse é o amor. Mas aí a gente vai ver o crescimento de João. Por que João chegou aqui? E aí veja o que ele diz, irmãos. Ele diz, 4:7, ele diz, todo aquele que ama é nascido de Deus. Ou seja, só pode amar com aquele amor que está lá em 1 Coríntios 13, quem é nascido de Deus. Mas ele prossegue dizendo, e conhece a Deus. Aí veja que no 8 ele diz, quem não ama, não conhece a Deus. Jorlan compartilhou semana passada. Aqui ele já não fala mais sobre nascido. Por quê? Só pode amar quem é nascido, mas o mesmo nascido pode não amar com o amor do Senhor. Mas a gente não ama quando a gente não conhece a Deus. Ou seja, e aí vamos tirar, nós temos essa visão de João. João era jovem, ele provavelmente era o mais jovem dos discípulos. Então a gente vê João extremamente temperamental, querendo descer fogo do céu nas pessoas. Mas irmãos, o que é a característica positiva de João? João, ele era íntimo do Senhor. Esse conhecer aqui é o mesmo conhecer que acho que está lá em Lucas também, que fala sobre, é a mesma palavra no grego, quando um anjo vem apresentar para Maria, você vai ficar grávida. Ela diz, como eu posso ficar grávida se eu nunca conheci um homem? Ou seja, se nunca teve intimidade. Então esse conhecer que João fala aqui, a mesma palavra, é uma questão de intimidade. Então, irmãos, João era um discípulo que ele procurava ter intimidade com o Senhor. Quando você vai ver João, ele era alguém que, quando estava sentado, ele se reclinava sobre o peito do Senhor. Quando todos os discípulos abandonaram o Senhor e ele estava na cruz, quem é que estava lá dentro dos discípulos? João era que estava lá. Então, irmãos, aquilo fez com que a visão de João fosse alargada. Por estar junto do Senhor, por ter intimidade com o Senhor, a visão de João foi alargada. Então o que foi que João percebeu? Puxa, eu amo o Senhor. Todos nós aqui amamos o Senhor. Se a gente está aqui na reunião, deve ser porque nós amamos o Senhor. Mas irmãos, quando a gente ama o Senhor e a gente procura conhecer, Oséias diz, né? Conhecerei e prosseguirei em te conhecer.
Então essa deve ser a nossa experiência, irmãos. Conhecerei. Eu preciso conhecer o Senhor e eu preciso estar sempre conhecendo o Senhor. À medida que João procurava o Senhor, procurava conhecer o Senhor, procurava se tornar mais íntimo do Senhor, mais do amor do Senhor era infundido nele. E quando ele ganhou a visão dele sobre o amor foi sendo mais ampla. Puxa, não é mais só amar o Senhor apenas, mas a maneira prática de eu amar o Senhor é amar os irmãos. Por isso que ele diz, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E lá na frente, no versículo 20, é o que ele diz, ele encerra dizendo, se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O 21 diz, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, irmãos, na vida da igreja nós precisamos cultivar o amor. E esse amor é cultivado à medida que nós criamos intimidade com o Senhor. Nós precisamos criar essa relação com o Senhor, e à medida que vamos desfrutando e conhecendo o Senhor, mais do amor dele vai sendo acrescentado em nós. Mais a gente vai aprendendo a amar nos moldes como o Senhor quer, que está lá em 1 Coríntios 13. E se a gente for ver, irmãos, na nossa experiência, por mais que a gente não tenha chegado à perfeição, mas hoje talvez o nosso amor já esteja ainda mais aperfeiçoado do que talvez estivesse lá atrás. Isso é um processo, é algo natural e é algo espontâneo. Amém? Então o primeiro ponto aqui é que, visto que desejais os dons espirituais, vou voltar lá para 1 Coríntios. Senhor Jesus, se a gente está falando de dons, irmãos, todos nós somos importantíssimos para o corpo. E nós precisamos buscar, exercitar o nosso talento, descobrir qual é o nosso talento. Mas a gente precisa também, por outro lado, ter em mente que não é só ter o dom para simplesmente fazer, mas precisa haver amor. O amor é o que traz a realidade das nossas operações. Amém? Tanto é que no hino que a gente cantou diz, aleluia! Ele está falando sobre fazer, sobre realizar, se os bens doar, e ele termina dizendo o quê? Aleluia! O caminho do amor, dom supremo que me torna o vencedor. Então, irmãos, o amor é esse vínculo da perfeição, é o que nos vincula, é o que nos faz ficar mais fortes, é o vínculo da perfeição. Então, irmãos, por que eu estou fazendo essa recuperação daquilo que a gente falou na semana passada? Porque, irmãos, para falar de edificação, a gente tem que falar de amor. Porque a edificação se faz através do amor. O irmão compartilha no Alimento Diário que o amor traz paz. Edificação, irmãos, é feita em tempos de paz. Experiência de Salomão e Davi. Por que Davi não edificou o templo? Porque Davi era homem de guerra. Mas Salomão, o próprio nome Salomão, quer dizer o pacífico. Então, irmãos, para edificar a igreja a gente precisa de paz. Mas a paz só vem se tiver cultivado o amor. Amém? Então, se a gente está falando, irmãos, sobre dons, se a gente está falando sobre edificação, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é: nós precisamos que o amor do Senhor seja mais e mais infundido em nós. Amém? Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 4, que a gente estava. 14. Senhor Jesus. 1 Coríntios 14, 12. Então ele diz, assim também vós, visto que desejais dons espirituais. Então veja, os coríntios eles já estavam um passo adiante. Muitas vezes a gente não quer nem se envolver. Mas os coríntios eles estavam querendo dons. Então, visto que vocês desejam dom, e a gente precisa, irmãos, querer os dons. A gente precisa ter o sentimento e descobrir qual é o nosso dom. Muitas vezes a gente passa tanto tempo sem saber qual é a nossa função no corpo. Mas a gente precisa perguntar ao Senhor, Senhor, qual é o meu dom? Qual é a minha função no corpo? Já pensou se a mão da gente ou o pé da gente, ou principalmente aqueles órgãos vitais do corpo da gente, não soubesse para que eles serviam? Nós precisamos saber qual é a nossa função dentro desse corpo. Então é por isso que ele diz,
Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Então siga adiante. Se você ainda não descobriu qual é o seu dom, mas está servindo, sirva e peça ao Senhor revelação qual é o seu dom. Prossiga. Mas aí ele diz o que, irmãos? Para a edificação da igreja. Eu devo buscar o meu dom, não é simplesmente para que eu diga assim, sou um homem dom. Tenho tantos dons, tenho 4 dons, tenho 3 dons, tenho 2 dons, tenho 10. Pode até ser, irmãos, que você tenha. Mas a questão é que esses dons, ele tem uma finalidade. E qual é o que ele diz aqui? Bora repetir, para isso ficar bem na nossa mente. Para aleluia, para a edificação da igreja. Então perceba, irmãos, para a gente falar em edificação, e é nesse ponto onde o amor, ele cria o sentido, é porque para a gente edificar não existe edificação individual. Eu toquei muito quando o irmão falou nisso. Muitas vezes a gente tem esse conceito, né? Dizer assim, não, mas eu vou ficar em casa. Eu vou desfrutar do Senhor em casa. Eu tenho comunhão com o Senhor em casa. Mas, irmãos, a edificação da igreja é feita com todo mundo junto. A edificação é algo coletivo. Então, como é que você sozinho vai edificar a igreja? A gente precisa dessa comunhão, irmãos. A gente precisa estar junto. A edificação é algo que acontece coletivamente. E aí, como é que a gente vai querer simplesmente estar em casa? E, irmãos, sem querer julgar, mas vamos olhar na experiência. Quando é que você não quer vir para a reunião? Perguntar aos irmãos. Quando é que você não quer vir para a reunião? Você numa situação normal, você diz assim, não vou para a reunião. Você pode desfrutar em casa. Mas, irmão, geralmente quando a gente não vem para a reunião e diz assim, não, vou desfrutar do Senhor em casa. Quando a gente diz, eu não vou para a reunião, mas vou desfrutar do Senhor em casa, irmãos, isso é a gente dando desculpa para a nossa consciência. A gente está querendo driblar a nossa consciência. Lógico, irmãos, a gente fala isso, mas a gente sabe que existem algumas pessoas que realmente não podem estar aqui nas reuniões, não podem estar presentes e tudo mais. Amém. Mas, irmãos, a maioria pode estar presente. E as reuniões é um exemplo, mas a maioria pode ter esse convívio do corpo, esse contato com o corpo. Mas aí a gente escolhe ficar em casa. Davi, irmãos, quando ele dizia assim, nos tempos que os reis saíam para a guerra. O exército de Davi estava todo na guerra. Davi fez o quê? Ficou em casa. Disse que Davi estava fazendo alguma coisa errada? Não, talvez ele até tivesse estado em comunhão com o Senhor. Mas, irmãos, é quando ele estava ali que ele viu Batseba e ele cometeu um pecado gravíssimo. Então, quando a gente está só, irmãos, pode ser que nos primeiros dias a gente até consiga resistir. Até o desfrute possa haver, e com certeza há. Mas, irmãos, a gente fica exposto aos ataques mais facilmente. Mas quando a gente está junto dos irmãos, a gente está fortalecido. Existe até uma parábola que fala dos porcos espinhos, né? Que diz que parece que quando vem o frio, eles precisam estar juntos para poder suportar o frio. Agora é fácil? Não. E aí onde entra o amor? Por quê? Porque os porcos espinhos têm espinhos. Então quando eles ficam juntos, um acaba furando o outro. Mas, irmãos, o fato deles se furarem mutuamente é o que gera para eles a sobrevivência. Então eu sei, irmãos, que na vida da igreja somos pessoas diferentes. Ontem, eu acho, a gente fez uns testes de personalidade, né? Eu tenho uma personalidade, Joabe tinha outra personalidade, Milena tinha outra personalidade, Mateus tinha outra personalidade, só Mateus e Sonali que casaram. Então são personalidades diferentes, são temperamentos diferentes. Você vai ver os discípulos do Senhor, era todo mundo diferente.
E aí, irmãos, cada um porco espinho, cada um com seus espinhos. Mas, irmãos, a gente estar junto é o que mantém a nossa sobrevivência. Pode ser que nessa união a gente vá se furar. E vai. Mas esse é o processo de aperfeiçoamento. Então a gente vai se ferir, pode ser que a gente se fira, irmãos. Mas é aí onde entra o amor. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Está vendo por que o amor é importante? Está vendo por que a gente não pode falar em edificação sem falar no amor? Então, irmãos, vamos estar juntos. A edificação ocorre quando nós estamos juntos. Amém. Senhor Jesus. Amém. E aí, irmãos, se nós somos edificados juntos e estamos edificando a igreja, a gente precisa respirar isso. Eu lembro que quando eu e Micaela a gente casou, a gente não tinha casa, a gente não tinha onde morar. Aí a gente começou, mas precisa, né? Quem casa, quer casa. E aí a gente ficou, eita meu Deus, e agora? Mas irmãos, a gente respirava isso. Tudo era a casa. A gente abria mão de determinadas coisas, por quê? Quer comprar isso? Não, porque isso é o dinheiro, vai se tirar de onde? Da casa. Tudo é para casa. Porque a gente estava respirando essa edificação. A gente estava juntando aquilo para quê? Para ter uma casa. Hoje, graças ao Senhor, a gente tem. Valeu a pena. Mas os irmãos percebem, o Senhor está edificando, irmãos. E a gente precisa respirar isso. Respirar a edificação. Então, quando eu respiro a edificação, eu não pego meus dons e vou usar em qualquer coisa para proveito próprio. Porque eu sei que o meu dom tem que ser usado para edificação. Para edificação do Senhor. Essa é a visão que o Senhor está nos passando. Agora, irmãos, veja se não é um falar de maturidade e de responsabilidade. Porque quando nós somos crianças, a gente se preocupa com nós mesmos. Você já viu alguma criança preocupada? Algum bebê perguntar ao pai assim, o senhor está com fome? Mas pelo contrário, eles têm fome e quando eles têm fome, eles choram para ter a comida. Mas, irmãos, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo. Então, da mesma maneira na igreja, irmãos, tudo que nós temos, o Senhor dá para nós. Ele diz que Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, somos abençoados. Amém. Tudo que nós precisamos, nós já temos em Cristo. Amém. Mas, irmãos, isso, se a gente tem essa visão, eu sou abençoado, o Senhor está me dando bênçãos, aí, irmãos, mostra que a gente não está tão maduro em vida. O Senhor está me dando para que eu possa também repassar para outros. Para que eu possa cooperar com o Senhor a edificar a igreja. Amém? Então, tudo que nós temos, irmãos, tudo, absolutamente tudo que nós temos, não é para nós mesmos. Tudo aquilo que o Senhor nos dá, não é para nós mesmos, é para o corpo. Senhor Jesus. Uma coisa interessante, irmãos, é que geralmente quando as pessoas trabalham, determinadas empresas dão o carro para a pessoa, né? E a pessoa pode usar o carro para o seu proveito próprio. Quando está fora do trabalho, a pessoa fica com o carro, vai fazer as suas coisas, tal, passa o final de semana com o carro. Tem algumas empresas que fornecem isso. É errado essas pessoas usarem o carro para si? Não. Se o regulamento da empresa diz que eles podem dispor do carro, beleza, usa. Mas, irmãos, eu pergunto a vocês, o carro foi dado para isso? Para que eles andassem no final de semana e para que eles fizessem as coisas no final de semana, para que ele virasse a vida dele para ele? Foi? Não ouvi. Foi? Não. Amém. Foi não, irmãos. O carro está ali para que ele possa trabalhar. O carro tem uma função de trabalho. Tanto é que se você sai da empresa, a primeira coisa que faz é tomar o carro. Então, da mesma maneira, irmãos, é na edificação do corpo de Cristo. O Senhor está nos dando muitas coisas. O Senhor está nos dando uma riqueza de palavra. O Senhor está nos dando, louvado seja o Senhor, primeira semana do Clube da Leitura. Tantos irmãos, 30 irmãos, creio eu, estão desfrutando do livro. Mas, irmãos, isso não é só para você. O Clube da Leitura é para você? É, mas para você usar para edificar a igreja. Tudo o que nós temos é para a edificação da igreja. Os dons que nós temos é para a edificação da igreja.
Até mesmo as dificuldades que nós passamos, irmãos, é para a edificação da igreja. Eu achei muito forte quando o irmão compartilhou isso. Porque a gente tende, quando está passando por uma dificuldade, e que está tudo bem, a gente não errou, não fez nada, mas a gente perguntar, por que eu? Por que o Senhor escolheu a mim? Por que eu estou passando por essa situação? Irmãos, se a gente olha para a palavra com os olhos da edificação, tudo faz sentido. A questão é porque a gente olha tanto para a gente, tomar a cruz, o Senhor diz, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Aí a gente olha, e siga-me, para mim, vai ser tão difícil para mim. Mas a gente precisa olhar, irmãos, para a edificação. Eu tomo a cruz para a edificação. Para a edificação vale a pena eu tomar a cruz. Então, da mesma maneira, as dificuldades que a gente passa, dói, a gente sofre. Mas, irmãos, é para que a gente possa ajudar outros irmãos também. Então, um irmão, você está passando hoje por uma dificuldade, é porque talvez no futuro um irmão vá precisar da sua ajuda naquela experiência. Hoje o Senhor tem falado para nós, irmãos, muito acerca de vamos sair, evangelizar, vida a todos levar. Vamos orar pelas pessoas, posso orar por você. Mas, irmãos, nessa leva vão vir pessoas que padeceram por todo tipo de situação, por todo tipo de tristeza, por todo tipo de dificuldade. Geralmente as que se aproximam, e que se aproximam com mais encargo, são justamente aquelas que estão precisando de oração porque passaram por um momento difícil. Então, irmãos, talvez o momento difícil que você está passando seja para você ajudar alguma pessoa que nessa movimentação que a gente tem nos últimos dias na vida da igreja, você possa ajudar. Isso é o funcionar do corpo. Então, essa visão, irmãos, tem que nos governar. Essa visão de que tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, quando Davi foi edificar o templo, ele colocou, na verdade ele não foi edificar o templo, mas que ele juntou todas aquelas, os materiais para a construção, ele disse assim, e eu vou dar mais, vou pegar tudo que está nos meus tesouros e vou dar também do meu tesouro particular para a edificação do templo. Irmãos, os seus bens, o que você tem, o seu salário, o seu carro, tudo que você tem, o Senhor está lhe dando, mas é para edificação. E aí Davi, ele juntou tudo isso e ele diz assim, Senhor, tudo é teu, e das tuas próprias mãos te damos. Davi sabia que todas aquelas riquezas, tudo aquilo que estava ali, não era dele, mas era do Senhor. Ele estava apenas fazendo o quê? Tirando uma parte e devolvendo para o Senhor. Então, irmãos, da mesma maneira, tudo que o Senhor nos dá, todas as bênçãos, e aqui, sejam bênçãos espirituais, sejam bênçãos materiais, tudo vem do Senhor. Nós somos filhos de Deus. O Senhor disse, se um pai, vocês sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então o Senhor nos dá boas coisas, irmãos, o Senhor nos abençoa. A gente precisa de um emprego, vamos orar para o Senhor para a gente ter um emprego. A gente precisa de está passando por alguma doença, alguma necessidade, vamos orar para isso também. Mas, irmãos, tudo que acontecer nesse meio do caminho, a gente precisa ver que não é apenas para nós, é para edificação. Nossa vida é para edificação. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, um último ponto que eu queria tocar essa noite. E agora vamos dar um zoom nesse viver do corpo, tá? Irmãos, uma das formas mais sublimes, né, da gente edificar o nosso dom é nas reuniões da igreja. Irmãos, as reuniões são valiosas demais. As reuniões são preciosas demais. A gente faltar uma reunião, irmãos, e eu falo isso primeiramente para mim. Dizendo, não, estou cansado, vou para a reunião não. Eu não estou dando às reuniões o devido valor que elas têm. A gente precisa estar presente nas reuniões, irmãos. Vocês creem nisso? Vocês creem que essa reunião aqui é importante para nós e é importante para o Senhor?
É uma necessidade nossa. Em Hebreus diz assim: não deixeis de congregar como é costume de alguns. A gente não pode deixar de congregar, irmãos. Volto a dizer, onde é que a gente geralmente fica junto? A gente está trabalhando, está no dia a dia, na faculdade, na escola, no trabalho. Onde é que a gente fica junto? É na igreja, ou é na reunião da igreja. Então, irmãos, a gente precisa valorizar as reuniões. Mas aí, isso é uma visão madura. Mas o Senhor agora está querendo da gente um pouco mais. Venha para a reunião, irmãos. Mas não venha para a reunião apenas para você assistir. Lembra o que nós estamos falando? Tudo é para edificação da igreja. Então, quando você está na reunião, o que você tem que pensar é: puxa, tá, o Senhor me trouxe aqui. O Senhor trouxe cada um de nós aqui. E agora? O Senhor vai falar a palavra, o Senhor vai tocar os hinos. Para que é isso? Para edificação. Então agora o que nós precisamos fazer é: como eu posso ser útil ao Senhor, como eu posso edificar a igreja nas reuniões. E aí, irmãos, é por isso, talvez você não tenha, né, não tenha como você falar, você tenha vergonha, você seja tímido, levantar para proclamar. Mas aí, irmãos, quando você está compartilhando, os irmãos dizem: irmãos, vamos orar, ler esse versículo. Você está orando, lendo, e você ora pelo irmão, você está cooperando para a edificação do corpo de Cristo. Quando você levanta e só pede o hino, tem alguns irmãos entre nós que pedem os hinos e sequer se levantam, ficam no canto deles e proclamam no canto onde eles estão. Irmãos, onde esses irmãos estão, eles já estão cooperando para a edificação da igreja. Quando os irmãos falam, esse falar gera edificação. A gente está andando numa mesma pisada. Amém? Então, irmãos, nas reuniões da igreja, a gente precisa cultivar isso. E sabe uma forma muito válida, que a gente, graças ao Senhor, irmãos, pela misericórdia do Senhor, a gente tem aplicado, é nas reuniões de grupo familiar. As reuniões de grupo familiar, os jovens, né, tem as reuniões de grupo familiar jovens. E, irmãos, como tem sido maravilhoso. Os irmãos falando, os irmãos funcionando. A gente vê, muitas vezes, a gente traz os convidados para a reunião, os irmãos ficam, os convidados, vendo aquele mover, eles entram no mover, eles desfrutam do Senhor, e os convidados depois estão falando também. A última reunião que a gente teve, né, acho que foi a última antes da gente entrar, né, no fim de ano, levamos dois convidados para a reunião. Uma dessas convidadas extremamente tímida. Acho que eu conheci ela há tempos e eu nunca sequer ouvi a voz dela direito. Foi minha amiga do Milena, ela levou. E aí, na hora da reunião, a gente conversando e desfrutando, e cada irmão compartilhando. Irmãos, como a reunião flui. Quando o corpo funciona, a reunião flui. Então, quando os irmãos estavam compartilhando, pouco mais, essa jovem vai e começa a compartilhar. No ponto, na linha, no encargo. Aí eu olhei assim e disse: espera, eu estou vendo isso. Mas é o que, irmãos? É o ambiente da igreja. É o ambiente de edificação. É o ambiente de amor. E é isso que a gente precisa criar, irmãos, nas nossas reuniões. Do grupo familiar para a reunião geral. Nessa reunião, muitas vezes a gente diz assim: puxa, a reunião está tão morgada. Mas a gente só fala isso. Está morgada hoje a reunião hoje está morta. Mas a questão não tem que ser essa, a questão tem que ser: o que é que você tem feito para edificar a igreja nas reuniões? Muitas vezes a gente espera que o outro edifique, mas o Senhor chamou a gente para edificar. Cada um aqui tem a função. Sim, irmãos, se cada um de nós exercer a sua função no corpo, exercer a sua função na reunião, vai haver edificação. Amém? Então, irmãos, nas reuniões, eu tenho tocado muito nisso, na necessidade da gente funcionar e da gente aproveitar cada momento, irmãos. Eu tenho orado muito ao Senhor, pedindo ao Senhor, me dizendo assim: Senhor, me dá revelação, me dá mais e mais encargo em relação a valorizar o tempo, as oportunidades. Irmãos, essa reunião que a gente tem hoje aqui vai passar. Outra oportunidade como essa, eu não sei se eu vou ter. Outra oportunidade para edificar a igreja como essa, eu não sei se eu vou ter. Mas o que é que eu tenho que fazer, irmãos? Aproveitar hoje. Você está vivo hoje.
Você está aqui hoje. Então, irmãos, vamos trabalhar, vamos dar os dons, vamos usar os nossos dons nas reuniões para edificar a igreja hoje. Vamos mudar, irmãos, a visão que nós temos, né? A Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. O Senhor está aqui no nosso meio, irmãos. Aqui não tem só 2, aqui tem quantos? Tem muitos. Para contar fica difícil. Mas tem muitos. Então o Senhor está aqui no nosso meio. E a gente precisa desfrutar, irmãos, da presença do Senhor. Uma coisa que acontece muito é conversas durante a reunião paralelas. Os irmãos geralmente estão falando, estão liberando a mensagem, e há muita conversa paralela. Irmãos, isso não é edificação. Se a gente edifica, a gente quer que os irmãos ouçam a palavra. Então o que é que a gente faz? A gente vai e encoraja o irmão a desfrutar da palavra. Isso é edificação, irmãos. É por isso que a palavra que eu mais ganhei, a pergunta que deve nos mover é: isso que eu vou fazer é para edificação? Amanhã, quando eu chegar na reunião, quando a gente chegar na reunião, essa tem que ser a pergunta que a gente fazer. Já estou proclamando pela fé que vai estar todo mundo aqui amanhã na reunião do Partido do Pão. E quando a gente chegar na reunião do Partido do Pão, a gente tem que perguntar: o que é que eu posso fazer para edificar? Irmãos, você tem seu dom. A gente não está dizendo aqui que agora você é obrigado a se levantar e falar. Mas se você sabe orar, ora. Ora pelo irmão. Você está edificando o irmão. Mas se você pode falar, fala, irmãos. Paulo fala muito sobre profetizar. Profetizar é falar a Deus. Esse é um dom que nós precisamos buscar. Falar do Senhor. Falar Deus para as pessoas. E a Bíblia diz que todos podeis profetizar. Então, irmãos, a gente tem que buscar isso. Isso tem que ser o buscar. Talvez a gente olhe para aqueles dons miraculosos, né? Dons de cura, dons de falar em línguas. Irmãos, todos esses dons são importantes. Mas a palavra mostra muito claramente que os dons que nós devemos buscar, que nós devemos ansiar, são aqueles dons que efetivamente edificam a igreja. Como o profetizar, o falar a Deus. A gente precisa ter essa experiência. Senhor, aumenta mais, me dá essa experiência, Senhor, de estar podendo profetizar, falando Deus para as pessoas. Por quê? Porque o nosso falar gera edificação. Amém? Então, irmãos, que a gente possa tocar muito nisso. Que nas reuniões a gente não possa ficar indiferente. A gente não possa ficar apático na reunião. E eu sei, irmãos, que existem momentos na vida da gente que é difícil, né? A gente teve um dia terrível e a gente vem para a reunião é um escape para tudo que a gente viveu. Mas, irmãos, você vai aproveitar bem mais a reunião se você estiver envolvido nela. Vou dar um exemplo. Digamos que você teve um dia terrível. Tudo deu errado. Até o sapato você calçou errado. Começou a dar errado daí. Você dormiu até do lado errado da cama. Você teve um dia ruim. E aí alguém diz assim: ei, bora para uma festa? Aí você, bora. A festa vai ser o quê? Um escape. Vai ser bom sair. Né? Vamos. Só que, irmão, se você chega lá, pensem quando os irmãos não tinham o Senhor e aí iam para as festas. Se você chegava na festa, você ficava só sentado. E a festa rolando e você parado. Adiantou você ir para a festa? Mas, irmãos, se você aproveita, se você entra e eu não estou encorajando ninguém a ir para a festa a gente vai ter amanhã, que é o Partido do Pão, tá? Mas, irmãos, o momento que a gente precisa aproveitar. Então, se a gente tá tão difícil, a semana foi difícil, vou para a reunião. Se você está na reunião, amém, porque você veio. Mas, irmãos, eu vou lhe dar uma dica. Muito mais você vai aproveitar a reunião se você participar ativamente da reunião. Estou acabado, estou quebrado, minha coluna está doendo. E está mesmo. Hã? Mas, irmãos, se eu estou na reunião, eu agora quero desfrutar da reunião. Eu preciso fazer o máximo para aproveitar esse momento e para edificar outros irmãos. E a visão é essa, sabe, irmãos? Do mesmo jeito que você passou por dificuldade, o irmão que está do seu lado passou pela mesma dificuldade. Talvez por dificuldades ainda maiores.
Então, não é mais só uma questão de vir para a reunião para eu desfrutar para mim. E eu não vou servir e aproveitar a reunião para mim. Eu preciso aproveitar a reunião para mim, mas servindo aos irmãos, edificando a igreja. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, já estou chegando ao final. Vamos só repisar tudo que a gente falou essa noite. 2 pontos aqui são essenciais que a gente fique bem gravado no nosso coração. O primeiro é que nós precisamos seguir o amor. Nós precisamos cultivar o amor. E nós precisamos, o amor ele é cultivado mediante o conhecimento de Jesus. Então, irmãos, vamos ficar íntimo do Senhor. O Senhor é uma pessoa maravilhosa. Você crê que o Senhor é maravilhoso? Amém. Se você não sabe que o Senhor é maravilhoso, então é porque você ainda não conhece o Senhor. Então vamos criar intimidade com o Senhor, conhecer o Senhor intimamente, da maneira como Abraão conhecia o Senhor. Abraão conhecia a tal ponto o Senhor dizia assim, o Senhor se sentia obrigado a compartilhar com Abraão, ele se sentia encorajado a compartilhar com Abraão o que ele estava para fazer. O Senhor quer intimidade conosco, irmãos. Então vamos cultivar intimidade com o Senhor, vamos conhecer o Senhor. Conhecendo o Senhor, pouco a pouco o amor vai sendo infundido em nós. Então quando o amor é infundido em nós, aí a gente começa a perceber que tudo que nós temos, até tudo que nós somos, é para Cristo e a igreja, é para edificação. Os nossos dons são para edificação. Se você é profeta, se você é evangelista, se você é pastor, se você é mestre, qualquer que seja o seu dom, irmãos, é seu, mas para o corpo, para a edificação da igreja. Tudo que nós temos é para o corpo. Amém? Então, irmãos, vamos ser esses filhos do Senhor que procuram uma maturidade e uma maturidade atrelada à responsabilidade. Vai doer? Vai. É difícil você abrir mão. Mas, irmãos, o amor lança fora todo medo. Se a gente cultiva o amor, o medo que a gente tem de tomar a cruz vai embora. O amor lança fora todo medo. Se a gente tem medo de abrir mão de determinadas coisas pela edificação, o amor lança fora todo medo. Então, cultivando o amor, irmãos, a gente caminha rumo à edificação. E caminhando rumo à edificação, e o que é melhor, sabe o que é melhor saber? É que está mais perto. Hoje é um dia a menos até que o Senhor volte. O Senhor está mais perto de voltar hoje do que ele estava ontem. Então as dificuldades, irmãos, que a gente for passar em prol da edificação, a cada dia, a duração dela vai diminuir, porque o Senhor está mais perto de voltar. Amém? Então, irmãos, que nessa noite a gente seja encorajado a viver por Cristo e pela igreja. A procurar, a progredir para a edificação da igreja. De maneira que tudo que a gente fizer seja em prol dos irmãos, da edificação uns dos outros. Amém? Vamos ruminar em pequeno. Olha, começa agora. O teste para a palavra de hoje é agora. Vamos dividir em pequenos grupos e vamos edificar uns aos outros. Amém?